ganhar o sustento para a nossa família. Temos que tirar dele. Se eu trabalhava 8 horas para ganhar um salário melhor, eu agora trabalho 6 ou 5, ganho um salário menor, diminuo o meu bem-estar, o meu conforto de antes para atender o sofrimento espiritual, para atender às necessidades espirituais. Se nunca pensaram nisto, é bom que se pense como o espírita trabalha. E o espírita que não age assim, ele pode ser um beneficiado pela doutrina espírita, mas não é um trabalhador espírita. Então, o trabalhador espírita tira do seu para atender aqueles que nada têm